Seja bem-vindo ao nosso tempo com a Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar o estudo no livro de Ruth. Seja bem-vindo mais uma vez. Espero que você esteja gostando do livro de Ruth, um livro muito interessante e que tem trazido muitas lições para a nossa vida. Nós vamos, antes de iniciar o nosso estudo, nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos ajude nesse tempo de estudo da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar e agradecer ao Senhor, porque o Senhor está sempre conosco, porque o Senhor nos ajuda e porque a palavra do Senhor é para nos curar, é para nos corrigir e também é uma palavra preventiva que livra os nossos pés do caminho errado. E eu quero pedir a Deus que nesta noite, cada pessoa que participar aqui deste estudo seja tocada pela Tua palavra e seja desafiada a viver de uma maneira que te agrada. Que nós possamos colocar essa palavra em prática na nossa vida e que essa palavra venha nos transformar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós hoje vamos ler o capítulo 2, do verso 4 até o verso 23. E o tema é Boaz conhece Ruth e a trata com bondade. Então vamos ao capítulo 2, versículo 4. No nosso último encontro, nós vimos que Ruth foi catar as espigas que caíam no chão na colheita da cevada. Vimos que havia uma lei que permitia aos pobres, especialmente aos estrangeiros, às viúvas e aos órfãos, fazer isso. Por isso, os que faziam a colheita não deveriam voltar para pegar as espigas que caíam. Elas tinham que ser deixadas para os pobres. Então nós vemos que nos versículos 4 e 5, nós vemos que Boaz chega da cidade para acompanhar a colheita e vê uma moça que ele não conhecia. Então ele pergunta ao chefe dos seus empregados quem é essa moça. Acompanhe comigo, versículos 4 e 5. Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: Que o Senhor esteja com vocês. Que o Senhor o abençoe, responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? A resposta que o empregado, o chefe dos empregados dá, indica que todos já tinham ouvido a história. Afinal, Belém era uma vila pequena e Elimeleque era de uma família importante. Então, como um chefe competente, que estava sempre de olho em tudo, o homem logo deu o relatório completo ao seu patrão. Acompanhe comigo os versículos 6 e 7. Ele respondeu: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth. Bom, as atitudes de Ruth revelam muito do seu caráter. Aliás, o caráter de uma pessoa, ele fica evidente através das atitudes da pessoa, através da maneira como a pessoa vive, através da maneira como uma pessoa se relaciona. Então, primeiro, Ruth age humildemente. Ela humildemente pede autorização para seguir os trabalhadores, embora esse fosse um direito seu assegurado pela lei. Em segundo lugar, Ruth demonstra sua dedicação ao trabalho, trabalhando desde cedo e fazendo apenas uma pequena pausa para descansar. Esse relatório ele faz com que Boaz vá conhecendo quem é essa moça que veio de Moabe com Noemi, que era de uma família importante. Boaz, então, vendo
que ela era uma moça de boa índole, se aproxima dela e lhe oferece proteção. Olha o versículo 8 e o 9. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo, onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Então, Boaz percebe a boa índole da moça e lhe oferece proteção. Pede que ela fique com as empregadas, pede que ela acompanhe ali a colheita, e sabendo que os empregados não vão mexer com ela, e ainda oferece a água que os empregados vão beber. Então, Boaz percebe logo, pelo relatório do seu empregado, que essa moça é uma moça de boa índole. Mais uma vez, o caráter de Ruth se revela pela sua atitude. Na continuação da história, em sinal de respeito, humildade e gratidão, ela agradece, reconhecendo a bondade de Boaz, admirada com aquele gesto de bondade. Ela não esperava que algum israelita fosse tratá-la com tamanha bondade. Olha o versículo 10. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? E Boaz vai responder. Boaz revela mais uma atitude de Ruth que chamou a sua atenção. O relatório do empregado não tinha sido a primeira informação que ele havia recebido a respeito de Ruth. Olha os versículos 11 e 12. Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Todos em Belém sabiam daquela história. Ruth foi boa. Ela não deixou a sua sogra desamparada. A sua sogra queria ficar sozinha. Imagina uma viúva sozinha. Que dificuldades ela iria enfrentar naquela sociedade. Ruth fez um sacrifício, deixando sua família, sua terra, seu povo, deixando tudo por amor à sua sogra. Mas Boaz percebe que há uma implicação espiritual nessa atitude de Ruth. Ruth abraçou a fé no Deus de Israel e veio a buscar a sua proteção. E quem busca a proteção de Deus não ficará decepcionado. Ruth mais uma vez expressa humildade e gratidão. Versículo 13. Ruth disse a Boaz: o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Olha a humildade dessa moça. As palavras bondosas de Boaz trazem encorajamento num momento de tanta dificuldade que Ruth está enfrentando. Não apenas as suas palavras, mas também a sua atitude bondosa, a atitude bondosa de Boaz. Mas Boaz continua tratando bem Ruth. Isso indica que ele era um homem crente, era um homem temente a Deus. Ele acolhe aquela mulher que era estrangeira e viúva, obedecendo o mandamento que estava na lei de Deus. Sua fé não se revela apenas nas suas palavras, mas principalmente nas suas atitudes. Na hora do almoço, então, Boaz chama Ruth para comer com os trabalhadores. Versículo 14. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho.
Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Boaz então continua ajudando Ruth. Veja os versículos 15 e 16. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela possa apanhar, e não briguem com ela. Então veja, Boaz faz de tudo para favorecer aquela moça. Então Ruth termina o seu trabalho e volta para Belém. Versículos 17 e 18. Assim Ruth catou espigas no campo até de tarde, depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu comida que tinha sobrado do almoço. E aí no verso 19, Ruth continua conversando com Noemi. Então Noemi perguntou: onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. Quando Ruth diz o nome do homem, o rosto de Noemi se ilumina. Ruth não sabia, mas Boaz era parente de Elimeleque, o falecido marido de Ruth. Noemi disse: que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos como para os que morreram. Quando ele fala isso, ele quer dizer a bondade de Boaz para com a família do falecido, que no caso é a Noemi e a Ruth. Então, Noemi continuou: esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. O texto original usa a palavra resgatador. Resgatador. A presença de Boaz ali era uma esperança para elas, pois ele, pela lei, era o resgatador de Noemi e Ruth. Vamos voltar lá para o livro de Levítico para a gente entender melhor essa história. Vamos ver algumas passagens que nos falam do papel desse resgatador. Primeiro, Levítico 25, 47. Vamos lá, Levítico 25, 47, diz assim: pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fique rico, e que um vizinho israelita fique pobre, e que se venda como escravo a esse estrangeiro ou alguém da família dele. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo ou outro parente chegado poderá comprá-lo. Ou, se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar a sua liberdade. Então veja, esse era o papel do resgatador. Era um parente próximo que resgatava aquele que teve alguma perda, como por exemplo, precisou se vender como escravo numa situação extrema de dificuldade. Depois a gente volta aqui em Levítico, vamos olhar Deuteronômio 25. Deuteronômio 25, de 5 a 10. Moisés disse ao povo: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer e deixar a esposa sem filhos, a viúva só poderá casar de novo com alguém que seja da família do morto. O irmão do falecido deve casar com a viúva, cumprindo assim o dever de cunhado. O primeiro filho que ela lhe der será considerado filho do falecido, para que o seu nome não desapareça da terra de Israel.
Mas se o cunhado não quiser casar com a viúva, ele irá ao lugar de julgamento para falar com os líderes da cidade. Ela dirá, meu cunhado não quer cumprir o seu dever casando comigo. Ele não quer que o nome do seu irmão fique vivo em Israel. Aí os líderes devem chamar o homem e procurar fazê-lo mudar de ideia. Mas se ele insistir, dizendo que não quer casar com a cunhada, ela chegará perto dele e ali na presença dos líderes tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá, é assim que se faz com um homem que não dá ao seu irmão descendente em Israel. E dali em diante, a família dele será chamada de família do homem que foi descalçado. E depois, voltando lá em Levítico, mais um detalhe dessa lei, Levítico 25. Então, o resgatador era um parente próximo que tinha o direito de casar com a viúva para dar um filho que ficaria no nome daquele que faleceu. E Levítico 25 diz assim, do 25 ao 28. Se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Mas, se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Ele descontará o valor das colheitas que o terreno tiver produzido desde o último ano da libertação e calculará o preço a pagar, tendo como base os anos de colheita que ainda faltarem até o seguinte ano da libertação. E assim ele será novamente o dono do terreno. Mas se ele não tiver o suficiente para tornar a comprar o terreno, então este ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse caso, o terreno voltará a pertencer. Nesse ano, o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Então, essa era a lei do resgatador. Então, quando Ruth fala de Boaz, Noemi identifica que esse Boaz é um parente chegado, então ele pode resgatar a família. Ele teria o direito de casar talvez com Noemi, mas por Noemi ser mais idosa, ele poderia se casar com Ruth, porque era parente chegado também, porque ela era viúva do filho de Elimeleque. E ele também teria o direito de resgatar as terras que possivelmente teriam sido de Elimeleque, que Elimeleque vendeu ou perdeu naquele tempo de dificuldade, quando ele foi para a terra de Moabe. Então, Boaz é um dos parentes que pela lei tinha o direito de ser o resgatador de Noemi e Ruth. Ruth então complementa a sua narrativa no versículo 21. Vamos voltar lá em Ruth. Ruth capítulo 2, verso 21. Então Ruth disse, além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. Que boa notícia Ruth dá, não é? E o capítulo termina, os versos 22 e 23. Noemi respondeu, é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Assim, Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo, e continuou morando com a sua sogra. Vamos olhar para esta passagem e vamos relembrar algumas lições que nós podemos tirar daqui. A primeira é uma pergunta. Você é uma pessoa competente? O que você faz bem, com responsabilidade, como aquele chefe dos trabalhadores de Boaz? Segunda lição, suas palavras e suas atitudes revelam o seu caráter. Você tem um caráter bondoso, como o de Boaz. Você tem um caráter honesto e humilde,
como o caráter de Ruth. Terceira lição. Você procura encorajar e ajudar as pessoas que estão passando por momentos difíceis, como Boaz faz com Ruth. Quarta lição. Quem busca Deus não ficará decepcionado. Pode ter certeza dessa verdade. E a última lição. Você já se deu conta que você também tem um resgatador e que esse resgatador é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus que um dia viu você perdido, com a sua vida enrolada pelo pecado, vivendo longe de Deus, ele veio a este mundo, viveu uma vida perfeita e se ofereceu para morrer em seu lugar e pelos seus pecados. E ele então convida você a se arrepender dos seus pecados e crer nele, vir a ele, buscá-lo, para que ele então seja o seu resgatador também. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por essas lições tão importantes. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o teu Espírito se mova, te pedimos que o Senhor traga bênçãos para os corações e que o Senhor aplique estas lições para a nossa própria vida e que nós possamos nos lembrar delas todos os dias. Nos ajuda a sermos pessoas que têm um caráter bom, humilde e amoroso. Ajuda-nos, Senhor, a confiar sempre no Senhor, que é o nosso resgatador. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.